Tudo tem um começo, mas quando esse começo se inicia pelo fim, significa que pode ser um novo começo para você. E a tia tá falando isso porque o nosso livro se inicia com uma morte. O começo desse livro é o fim. E é o fim para quem? Para o Marley. Morreu. Quando a gente morre, não tem mais nada a ser feito. A gente não pode fazer diferente, né? Então, é por isso que no começo do texto tem o enterro do Marley, né? Mostrando que ele estava morto, mortinho da Silva, tanto quanto um prego de porta, quer dizer, porque ele estava morto mesmo. Não tinha mais como voltar atrás, não tinha como fazer diferente. E o escritor, que é o Charles Dickens, ele não colocou isso aí à toa, né? Por que que ele escreveu dessa forma? Porque na época que ele estava vivendo lá na Inglaterra, quando ele fez esse livro, era uma época em que parecia que as pessoas estavam morrendo, de verdade. Morrendo em vida, morrendo vivas. E que jeito, tia? É porque naquela época estavam começando a fazer... As cidades estavam começando a ter fábricas. Tinha uma fábrica ali, depois aparecia uma outra, né? E as pessoas foram trabalhar nessas fábricas. Só que as condições de trabalho eram horríveis em todas as fábricas. As pessoas trabalhavam de manhã até meia-noite, aí voltavam para casa esgotadas, tinham que trabalhar no outro dia, desse jeito, de segunda a sábado. Então, as pessoas não viviam mais, as pessoas só doavam toda a sua vida, toda a sua potência em função do trabalho. Aí você acha que tinha tempo para a família? Você acha que tinha tempo para se divertir, para fazer o que elas gostam, para sonhar? Não tinha. Então as pessoas estavam sendo escravizadas e elas aceitavam isso. Por quê? Porque elas queriam dinheiro, porque elas queriam ter um salário, elas queriam sobreviver, né? Então, as pessoas começaram a viver em função do dinheiro. Isso aconteceu de verdade, eu já contei essa história antes, lá no começo do nosso projeto. Tem o vídeo e tudo. Então, o autor, como era uma pessoa que sabia ver muito mais além, né? Ele quis escrever uma história para mostrar para as pessoas que alguma coisa estava errada, que elas estavam perdendo toda a vida delas, a capacidade de sonhar, de viver, e o amor, a família, a relação com as pessoas, estava tudo sendo perdido porque elas estavam vivendo em função do dinheiro. Na verdade, elas estavam morrendo, mesmo vivas, só em função do dinheiro. E esse livro, um dos ensinamentos dele é justamente esse, que a gente não pode ter só esse objetivo na vida, né? Que muitas vezes que o Scrooge, né? Tanto o Marley quanto o Scrooge, eles utilizavam a vida deles só para construir riqueza. A única coisa que motivava eles a trabalhar, a viver, era construir riqueza, mas mesmo assim, a vida deles era completamente vazia e completamente morta. Então, é por isso que o livro começa com uma morte, tá? Então, o Marley morreu no funeral dele, quer dizer, no velório, no enterro. Não tinha quase ninguém, justamente porque o que interessava na vida para ele era o quê? Só dinheiro. Então, se ele não construiu relações com as pessoas, se ele não era verdadeiro, se ele não encontrava uma pessoa no meio da rua que ele gostava, falava assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Né? Se ele não construiu isso com verdade, como é que na hora que ele morrer, isso vai se manifestar? As pessoas não vão no velório mesmo, né? Porque ele só se importava com o dinheiro, não se importava com as pessoas. Então, no velório só tinha quem? O Scrooge, que era o sócio dele, que tinha a mesma forma de ver a vida. O coveiro, que é a pessoa que enterra, faz o buraco lá no cemitério. E a autoridade religiosa, que é o pastor ou o padre. Então, só tinha essas 3 pessoas no enterro dele. E você pode ver isso na ilustração da versão que a gente tá lendo. É muito importante observar as imagens, tá bom, gente? E ainda, o Scrooge, por mais que convivesse todo dia com o Marley, né? E que quando a gente convive com as pessoas, a gente divide a vida, não é verdade? A gente passa a amar essa pessoa e tudo mais. Como você que convive com a sua família, com seus amigos, você ama a sua família, seus amigos.
Então, naturalmente, o Scrooge deveria amar o Marley. Só que o Scrooge também aprendeu que não deveria valorizar seus sentimentos. Que ele deveria valorizar só o dinheiro, ou seja, ele era um escravo do dinheiro, assim como o Marley. Por isso, até na hora do funeral, do enterro do Scrooge, ele resolveu economizar, tá? Não importava sentimento, ele não chorou, ele não demonstrou que estava triste, nem nada. A única coisa que ele realmente se preocupou foi em economizar, pagar baratinho, uma bagatela, para cumprir a necessidade de enterrar o Marley que tinha morrido. E aí, logo depois, na página 16, começa a falar sobre o Scrooge, aquele que ficou vivo. Um morreu, mas aquele que ficou vivo, o Marley morreu, mas o Scrooge que ficou vivo, ele era um vivo morto. Por quê? Porque começa a descrever ele como uma pessoa fria, que não tinha sentimentos, ele era gelado, mais gelado que o inverno intenso que tá batendo lá naquela época, cheio de neve. Ele não via situações mais assim, desesperadoras, né, que poderiam mexer com o coração dele, de pessoas que precisavam de ajuda, que ele podia ser solidário, e aquilo não mexia com ele. Então, tudo que tinha relação com o sentimento não tocava ele, como se ele realmente fosse uma pedra, mostrando que ele realmente era gelado e que ele estava morto por dentro. A única coisa que fazia ele reacender o fogo, de querer viver, de lutar, por isso que ele usa um termo assim, ó, no nosso livro, que acendia um fogo, como assim, se fosse um isqueiro. Aí ele usa o termo pederneira, que pederneira é como se fosse um isqueiro mais antigo, que ajuda você a fazer uma faísca para pegar fogo. A única coisa que acendia o fogo dentro dele, para ele querer viver, era quando tinha que buscar dinheiro. Ah, daí sim, aí parecia que ele tava vivo, porque daí ele fazia tudo para ganhar dinheiro, não importava se ele tinha que fazer mal para as pessoas, se ele tinha que ser desonesto, se ele tinha que competir, se ele tinha que passar por cima dos outros, se ele tinha que extorquir dinheiro, fazer tudo de mal. Mas o importante é que ele ia ganhar dinheiro. Aí ele parecia que estava vivo, reacendia o fogo da vida dele. Mas fora isso, em todas as outras situações, ele estava o quê? Morto. Então, no começo do livro, a gente tem dois mortos, na verdade. Um morto, que é o Marley, e um morto-vivo, que é o Scrooge. E aí, no começo do livro também fala que o Marley estava morto como um prego de porta, por quê? Para ter a certeza de que ele realmente tinha morrido. Mas, logo ali na frente, a gente vai ver que o Marley vai reaparecer. E ele vai reaparecer justamente para ensinar para o Scrooge, que ainda tem a vida, tem o sangue correndo nas veias, que ele pode ser diferente do que eles eram. Que depois de morto não tem como fazer diferente. Mas como o Scrooge tinha se mantido vivo, vem o espírito do Marley para ensinar que sim, a vida pode ser mais do que olhar só para o dinheiro, do que se matar por dinheiro. Que ele não precisava ser vazio daquela forma, que ele não precisava ser triste e gelado, que ele podia sentir os valores reais e humanos que movimentam e enchem o nosso coração.